Olá, amigos, eu sou o ministro Luiz Fernandes, estou aqui com a pastora Claudiana. Nós viemos apresentar a vocês o Deus verdadeiro. Na palavra do Senhor Deus está escrito que o motivo das pessoas estarem sendo derrotadas, terem suas vidas destruídas, é porque elas não conhecem o nosso propósito, o nosso objetivo é tornar esse Deus mais conhecido de todos. No livro de Daniel, no capítulo 6, a palavra de Deus diz que o rei Dário constituiu sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles, ele pôs 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Quando Daniel começou a sobressair diante do rei, o rei passou a honrá-lo, e a inveja caiu sobre aqueles presidentes e aqueles sátrapas. E eles então começaram a arquitetar laços para pegar Daniel no ilícito. Mas não havia dolo no coração de Daniel. Daniel era um homem íntegro, era um homem fiel. Daniel era diferente. O coração de Daniel era um coração fiel. Aqueles sátrapas, aqueles presidentes, buscavam o seu próprio interesse, porque eles eram carnais. Eles não eram espirituais. Eles andavam na carne. E eles odiavam Daniel, porque Daniel era espiritual. Ele não concordava com aquelas práticas exercidas por ele, porque via nele um espírito excelente. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, diz que, no verso 17, que a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque as obras da carne e do espírito são diferentes, pastor. A senhora veja que a inveja veio sobre aqueles presidentes, aqueles sátrapas. Isso é obra da carne. Obra da carne. E eles se iraram contra Daniel e procuraram prejudicar o pastor. E muitas pessoas hoje, no ambiente onde elas se encontram, elas estão sendo vítimas, como foi Daniel, de intriga, de fofoca, de mentira, com a intenção de derribar a pessoa. A Bíblia fala sobre isso aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, toda vez que a pessoa se propõe a fazer a vontade de Deus e viver em espírito, não dá mais lugar às obras da carne, ela vai ser perseguida por aqueles que andam na carne. Em Gálatas capítulo 4, no versículo 29, fala: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era gerado segundo o espírito, assim é também agora. Então, todos aqueles que não nasceram de novo, que não nasceram da água, do espírito, eles vão perseguir, vão se levantar, vão caluniar aqueles que estão andando segundo a vontade de Deus. A Bíblia fala também que em Mateus, no capítulo 5, versículo 11, bem-aventurados sois
vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então veja bem, eles vão mentir, caluniar, né? Eles vão falar mal mesmo, eles vão perseguir por causa da palavra. Então a pessoa precisa estar ciente de que no momento em que ela aceitou o Senhor Jesus como Salvador, ela já não vai ter mais aquelas amizades que ela tinha lá fora. A pessoa tem a sua mente, o seu espírito renovado. E essas pessoas que não se renovaram, elas vão nutrir um ódio contra aquele que está diferente. Porque a pessoa vai observar que não há mais nenhuma concordância. A pessoa vai observar que fulano está diferente. Ele não concorda mais com aquelas concupiscências todas, pastor. E isso é motivo de grande alegria, lá em Mateus 5, versículo 12. Ó, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exatamente, essas pessoas vão ser perseguidas, porque elas não concordam mais com aquele proceder errado daquelas pessoas que andam na carne. Pessoas que andam proclamando mentiras, calúnias, pessoas que andam armando contendas. A Bíblia fala isso, né? Que no meio familiar mesmo vai ter essa divisão. Exatamente. Vai se levantar que diz, Lucas 12, no verso 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra, porque vai haver essa peleja do espírito e da carne, porque são inimigos. Então dentro da própria casa a inimizade vai aflorar, ao ponto de haver contendas, porque vão se levantar contra aqueles que são diferentes. E a carne milita contra o espírito contra a carne. Então aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor Deus, elas não vão aceitar o comportamento daquela pessoa, que hoje é uma nova criatura. Elas vão se levantar, vão ter inveja, porque ela, como o Senhor leu de Daniel se distinguiu entre os sátrapas, entre os presidentes, e aí veio o que? A obra da carne, veio, se manifestou entre eles a inveja. É o que vai acontecer. Armaram ciladas com mentiras para pegá-lo no laço, porque eles não renovaram a mente, eles continuaram nas mesmas práticas. Daniel era um homem diferente, nele havia um espírito excelente, está escrito aqui, eu acabei de ler, um espírito excelente, enquanto aqueles sátrapas, aqueles presidentes continuavam carnais. O Senhor veja bem que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas os leões não puderam fazer nada com Daniel, porque Daniel era um homem que andava com Deus. Na justiça. Não havia culpa, não havia dolo. Era um homem que não maquinava o mal em seu coração, então o mal não pôde tocar em Daniel. Então nós vimos que as pessoas hoje, por estarem andando não segundo a direção do Espírito Santo, mas segundo a sua própria direção, estão pagando um preço alto demais. Elas estão ficando para trás, elas estão sendo ultrapassadas. E aqui fala mais, fala que tudo isso sobreveio, essa perseguição na vida de Daniel, para o abençoá-lo. Olha só no capítulo 6, versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Então veja bem, ele prosperou porque ele ficou firme, ele foi perseguido sim, mas o final dele foi um final ele era fiel, ele era fiel. Ele era uma pessoa fiel, não havia dolo no coração desse homem. Então as obras dele eram obras feitas no amor e não segundo a concupiscência da carne. Ele era um homem diferente, por isso ele sobressaiu. Toda pessoa que não renovar sua mente, ela vai perecer na carne, porque o final daqueles que estão
estão na carne é a morte, pastor. Foi o que aconteceu aqui com aqueles que se levantaram contra a vida de Daniel. Ó. Versículo 24: e ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, lhes esmigalharam todos os ossos. Olha a diferença daqueles que andam em espírito e daqueles que andam na carne. Vão perecer. Olha só, antes de chegar, quem fala que antes de chegar na cova, exatamente, os leões esmigalharam todos os ossos. Essas pessoas que estão andando segundo a concupiscência da presa carne. fácil, né, ministro? Para exatamente, Satanás. Está na mão já do inimigo. Presa está fácil. fazendo a vontade do inimigo, semeando discórdia, dissensões, fofocas. Aqui fala que o anjo tapou a boca dos leões. Mas você vai poder fazer o mesmo com aqueles que andam na carne, com aqueles que perseguem a obra de Deus. Que se levantam contra a justiça de Deus. Aqueles que são de Deus, que estão fazendo a vontade de Deus. E tramam, e sugerem, são ladrões, estão roubando. Esse ministro é ladrão. Né? Mentira. E com mentira tentam difamar a pessoa. Calúnia. Exatamente. O preço que vai ser pago vai ser alto demais. Nós estamos chegando ao final dessa mensagem. Vamos levar um clamor ao Deus que responde, ao Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus de poder que faz a diferença, que faz o impossível acontecer. É momento de oração. Ó Deus grande e poderoso Deus. Nós estamos agora nesse momento, meu Deus, em concordância com aquela pessoa que tem sido, meu Deus, injustiçada, que tem pago um preço alto demais, meu Deus, por não concordar com as práticas que no meio deles estão sendo feitas, porque não estão sendo feitas na luz e sim nas trevas. Essa pessoa, meu Deus, que está sendo injuriada, que estão falando mal, que estão vindo contra ele com intrigas, estão inventando toda sorte de mentira para difamar, para envergonhar, para fazer com que essa pessoa entre em desespero. Senhor, Tu és o nosso consolo. Meu Deus, vá agora até essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, e que Teu poder, a Tua unção desça sobre ela, fortalecendo a ela, meu Deus, e que seja lançado fora o desânimo, porque essa pessoa já está começando a querer entregar os pontos, porque a pressão está grande demais, porque está sendo oprimida, porque ela está pagando um preço, meu Deus, por não andar segundo a concupiscência da carne, assim como Daniel. Mas Daniel ficou firme, meu Deus. Fortalece essa pessoa também, para que ela não se abale, para que ela permaneça firme. E eu me dirijo a você, espírito de fofoca, espírito maldizente, espírito da mentira. Eu paraliso a tua obra nessa vida, nesse lar, no meio dessa família. Eu digo para você, Satanás, pega tudo que é teu e vai embora, em nome de Jesus Cristo, para nunca mais voltar. Ó Deus grande e poderoso Deus, abençoa, Senhor, esse copo com água, e toda pessoa que deve tomar, Senhor, receba a vida e saúde, meu Deus, com abundância, em nome de Jesus Cristo. Amém. Beba da água.